O professor Ferri me designou professora voluntária achando que isso poderia ajudar alguma coisa. Uma espécie Nunca de usei. conferencista sem professora. Eu nunca usei isso, né? Mas enfim, meu contrato oficialmente tem um processo aqui que começa antes por causa disso. Mas aí o que eu imediatamente comecei a dar aula na graduação, na pós-graduação, não tinha muito critério na época. Eu chegava e ia começando, né? Então a senhora já começou dando graduação e pós-graduação, já Pós-graduação e orientou. orientando logo de cara um doutorado, quer dizer, hoje eu acho que foi uma temeridade absurda, mas era assim na época. Hoje tem um monte de regras e coisas, né? As coisas são mais Hoje a coisa está gradativas. mais organizada. É. E aí a sua área de especificidade dentro da pós-graduação continuou sendo o audiovisual? Não, aí é mais, quer dizer, audiovisual está presente, mas é a organização da informação, é estatuto epistemológico da ciência da informação, aí as conversas já são de E como é que eram as mais bibliotecas da abstratas. USP nesse momento? Ah, Estavam bem organizadas? sim, sim, as bibliotecas da USP, lógico, problemas tem em todo lugar, mas sempre foram padrão, né? Sempre foram boas, sempre deram muito suporte para o ensino, quer dizer, lógico, sempre tem problemas, sempre dá para melhorar, né? Não estou dizendo que não, mas eu não considero que tinha grandes problemas, não. Mas, de qualquer forma, a sua docência foi mais em disciplinas teóricas, orientação, ciência da Sim, informação. na pós-graduação a gente vai mais para esse lado no doutorado e nas disciplinas, né? Os mestrados que eu orientei, vários são mais aplicados mesmo, né? E a senhora começou uma carreira administrativa também, né? Pois é, que eu nunca quis, né? E sempre me encontro nela, eu não entendo isso, Quer não dizer que as explico coisas foram direito. caindo no seu colo, né? A senhora não teve. Pois é, elas vão caindo, mas de vez em quando eu acho também que eu devo atrair um pouco, né? Porque Claro, claro. elas podem. Essa direção que eu tenho hoje do Arquivo Geral, quer dizer, quem é que me obrigava a chegar lá? É, a gente vai A falar, ter 2 serviços e um salário. a gente vai falar do Arquivo É, Geral daqui a isso pouquinho. vai Vamos depois. falar, terminar a nossa discussão sobre a chefia do departamento, né? A senhora reformulou o currículo, né? A senhora trouxe uma experiência lá da França e ajudou a transformar um pouco o curso de biblioteconomia, né? E como é que a senhora hoje, retrospectivamente, desculpe, retrospectivamente, vê a sua contribuição? Eu acho que enquanto eu estava realmente inativa dentro do departamento, que não é o caso agora, eu trouxe uma visão de documentação audiovisual que não existia, trouxe uma visão e até uma terminologia da análise documentária que também não existia, que foi o mestrado e o doutorado nessa área, e tentei, de fato, contribuir da melhor forma que eu pude. Né? Hoje o tempo é outro, os momentos são outros, os problemas são outros também. Eu participo bem menos hoje da vida do departamento, porque não dá para fazer tudo. E a senhora, então, hoje, a sua principal atividade é no Arquivo Geral. Vamos falar um pouquinho do Arquivo Geral. Como é que nasceu essa ideia? Essa ideia nasceu porque desde 86 existe um curso de especialização em organização de arquivos que começou na ECA e depois ele foi transferido para o Instituto de Estudos Brasileiros. E eu faço parte desse curso desde o início, né? Coordenei várias vezes, etc. E aí a gente dizia, nós temos um curso de especialização muito bom aqui, que é reconhecido nacionalmente, e os arquivos na universidade ainda não têm tudo aquilo que precisa de regras, né? E aí várias vezes falamos na reitoria que a gente tinha uma proposta, quer dizer, nós, professores da coordenação do curso. E levou um bom tempo, até sem querer, em algum momento, a reitoria dizer, sem querer não, mas em algum momento dizer, bom, essa proposta eu acho que é importante. E a partir daí O foi que se que é esse fazendo o Arquivo Geral? projeto. Ele vai organizar e reunir a documentação histórica produzida pela universidade, é isso? O Arquivo Geral, ele está sendo implantado ainda, já foi construído a metade, e está sendo implantado para manter, digamos, os documentos que são de longa permanência, que tem que ficar para sempre, a memória da USP, né? São aqueles que têm relevância histórica. Por Histórica. exemplo, que tipo de documentos? Atos da reitoria? A ata do Conselho Universitário, por exemplo, né, que deveria estar à disposição para consulta, estão muito bem preservados, mas estão guardados dentro da Secretaria-Geral. Currículos dos alunos? Histórica escolar de aluno, não, mas aí é por obrigação, porque se eles quiserem pedir uma segunda via, tem que ser possível, né? Tem que ter E acesso a tem que esse. ter acesso e tantos outros documentos que mostram a história da USP, né? E também uma preocupação com a transparência, eu imagino. Lógico, também, né? É tudo isso. Agora, quando a gente organizar isso, vai aparecer alguma novidade? Tem períodos da USP que ainda não foram
completamente esclarecidos? Certamente. Quer dizer, tem muita coisa. A USP é muito grande, né? E não tem um lugar que oficialmente está cuidando da memória da USP. Quer dizer, tem muita gente preocupada e muito documento, espaço para tudo quanto é canto, mas se conseguir sistematizar melhor tudo isso, eu tenho certeza que vai aparecer novidade. Importante. É. E está havendo uma preocupação em digitalizar para abrir futuramente a pesquisa, por exemplo, pela internet? Lógico. A gente tem que tomar muito cuidado com a questão de direitos, né? Porque sempre se trata de pessoas, no fundo, ou da vida da instituição. Não, esses projetos todos existem, mas tem que ir aos pouquinhos, né? A gente consegue prever quando esse arquivo vai estar aberto, funcionante? No momento eu não consigo prever isso. Depende também de recursos humanos, quer dizer, tem uma série de coisas que ainda não estão exatamente do jeito como eu gostaria, né? E vai ter uma área de material visual também lá. Isso, lógico. Que é a sua Que especialização. ninguém lembra, né? Mas que tem um monte de fotos e de filmes de história da USP que ninguém lembra, enquanto documentos que provam, né, ou que mostram a memória da USP, ninguém lembra, mas tem um monte, né? E quando a gente achar um monte de fotos bonitas, antigas da USP, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Estou entendendo. Né? Bom, a gente vai voltar a falar daqui a pouco um pouco mais do seu futuro, das coisas que ainda a senhora pretende fazer, mas por enquanto o Trajetória vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Trajetória está de volta, hoje entrevistando a professora Joana Smith, do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da USP. Professora, a senhora teve um papel destacado, importante, na CAPES, que naquele momento, imagina a década de 80, 90, procurava coordenar a divisão das ciências, da pesquisa no Brasil, né? Qual foi o desafio que a senhora enfrentou? Não, no caso, o desafio foi dar um espaço para criar um espaço para a ciência da informação, que é uma área dentro de uma área maior, onde a comunicação reina, né? Tem muito mais programas de comunicação, e eu acho que o que eu consegui fazer, no caso, com toda a humildade, foi garantir um espaço institucional para a ciência da informação. Então, na grade da divisão das ciências, a gente tem o grande campo, a área da comunicação, aí a gente tem ciências da informação, que é uma subdivisão, e dentro das ciências da informação, biblioteconomia, mais ou menos assim? Não, não é bem assim, não. Você tem, na CAPES, você tem uma área que é chamada Ciências Sociais Aplicadas 1. 2 não existe. E aí você tem comunicação, majoritário, tem ciência de informação, tão minoritário que de vez em quando era esquecido, tem a museologia ainda, que é tão mais minoritária ainda, né? Mas, então não se trata bem das áreas do conhecimento como é o do CNPq. Mas são grupos, comitês de avaliação, né? E é nesse que a ciência da informação estava presente, mas não era sempre lembrada como eu acho que deveria. E a senhora foi coordenadora lá eu coordenava essa área na condição de adjunta, de representante, terminologia deles lá, mas enfim. Isso é importante para garantir bolsas de pesquisa? Para garantir principalmente o crescimento da área na pós-graduação, porque a CAPES só cuida de pós-graduação, né? Então eu acho que aí sim devo ter dado para ajudar um pouquinho, né? Vamos falar um pouco, então, da sua vida familiar. Como foi equilibrar, né, uma vida acadêmica voltada para um desafio que é o crescimento, a afirmação de uma área nova no país, que é a ciência da informação, e, ao mesmo tempo, cuidando de uma família em São Paulo. A senhora tem quantos filhos? Não, tenho uma filha, que felizmente tem bastante autonomia, mas não, é muito difícil conciliar tudo. Quer dizer, trabalhar o dia todo e ainda tentar botar ordem na casa de noite e cuidar de criança, não é nada fácil, né? Esse é um desafio que... É um desafio que de vez em quando eu acho que a mulher, quando ela brigou para entrar no mercado de trabalho, ela... Não sei se ela fez um negócio tão bom assim, mas... A sua filha tem que idade hoje, professor? Ela está com 23 anos, terminando o mestrado em matemática pura. Ela faz onde mesmo? Aqui, na USP. Então ela é aluna aqui do mestrado, programa de mestrado na matemática. E a opção dela pela matemática teve alguma influência? Só se for negar, só se for pela oposição, porque eu não consigo nem entender o que ela escreve.